estejam retornando. Esse Coffee Break ele teve um componente especial, como foi dito, né? Agora está recebendo os aplausos lá. O artista plástico Adriano Figueiredo realizou uma pintura ao vivo. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dele, é só segui-lo no Instagram, @aff.arte, @aff.arte. O Adriano, ele tem uma carreira muito pitoresca. Ele cresceu ao som do cururu, tocado por seu avô, em um cenário repleto de pés de manga e inspiração, sendo assim artista por natureza. E desde criança rabiscava desenhos no papel, até se tornar um grande nome das artes plásticas de Mato Grosso, estado, por sinal, que compõe e inspira sua arte. Traços marcantes que contornam os ícones da cultura mato-grossense e mostram suas principais características, a religião e o calor. Instagram, @aff.arte. Muito bem, neste momento anunciamos a 4ª conferência com o tema Justiça e Cuidado, Desigualdades de Gênero, Raça e Classe na Garantia de Direitos. Esta conferência terá como mediadora a senhora Maeli Medeiros Garreto, coordenadora do Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência da DPE do Maranhão. Como conferencistas, a senhora Michele Cândido Camelo, defensora pública da DPE do Ceará. A senhora Creuza Maria Oliveira, presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, diretamente do estado da Bahia. E a senhora Patrícia Fonseca Carlos Magno de Oliveira, defensora pública da DPE do Rio de Janeiro. Muito bem, formado o painel, passamos a palavra à mediadora para a condução dos trabalhos, a senhora Maeli Medeiros Garreto. Então, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas. Estou falando fora do microfone em respeito às pessoas que têm deficiência visual, que possam me localizar aqui no espaço. Meu nome é Maeli Medeiros, eu sou uma mulher negra, com os cabelos escuros, com umas mechas meio claras na tonalidade de amarelo. Estou com uma blusa meio verde, né, estampada, com uma calça preta, certo? É com imensa satisfação que a gente dá início, né, a essa mesa, que é composta por 3 mulheres, né? 3 mulheres super potentes, 4 mulheres comigo, na realidade. Então, como a gente já falou, a nossa mesa ela é composta por 4 mulheres, né? E a nossa mesa tem o tema de justiça e cuidado, desigualdades de gênero, raça e classe na garantia de direitos, dentro da programação do evento do 6º Congresso Interdisciplinar, que tem como tema Cuidado e Direitos Fundamentais. Certo? Vou sentar um pouquinho. A gente vai direcionar essa mesa explicando que nós temos 20 minutos para cada palestrante. Essa mesa, né, nós vamos compartilhar um pouco nessa tarde, né, sobre esse tema, que é um título que, por si só, nos lembra que o acesso à justiça ele não é neutro. Né? Jamais a gente vai falar sobre o acesso à justiça de uma neutralidade. Ele se cruza com essas marcas profundas das desigualdades estruturais da nossa sociedade. Né? E aqui nós vamos refletir sobre como o cuidado ele pode tornar uma prática de justiça e sobre como a Defensoria Pública tem o papel de romper silenciamentos históricos e de superar, né, essa exclusão vivenciada, sobretudo por mulheres negras, né, pessoas e populações vulnerabilizadas. Eu desejo que essa mesa ela seja um espaço de diálogo, né, potente, de escuta e de construção coletiva, para que a gente possa seguir reafirmando esse papel da Defensoria, que é um papel de uma instituição que também,
né, por si só, fala de cuidado. Né? Cuidado, aquele que necessita, aquele assistido que nos busca diariamente nas diversas defensorias de todo o país. Aqui, cada palestrante terá 20 minutos para sua apresentação, né? E aí, após, a gente vai fazer da seguinte forma: todos os palestrantes irão falar e, posteriormente, a gente vai abrir 2 blocos de perguntas, tá? Com 2 a 3 perguntas, para que a gente possa garantir que todos falem e que a gente organize, né? Para que a gente consiga concluir dentro do tempo programado. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar agora a primeira palestrante, que é a Michele. Desculpa. A Michele é defensora pública do Ceará. Vou ler um pouco o currículo dela para vocês. Ela é defensora pública no Ceará, graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza e mestre em Políticas Públicas e Sociedade pela Universidade Estadual do Ceará. Ingressou na Defensoria em 2006, atuando inicialmente no interior do Estado, em Acaraú. Coordenou os núcleos descentralizados de Fortaleza em 2007 e 2012. É titular da Defensoria Pública de Família. Nesse mesmo ano, assumiu a Coordenadoria de Política de Direitos Humanos do Estado do Ceará, participando da criação do Comitê Intersetorial para a População em Situação de Rua e presidindo a Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo. Foi assessora de Relacionamento Institucional da Defensoria entre 2015 e 2017, e novamente no biênio 2020 e 2021, período em que colaborou para a implementação do orçamento participativo, reconhecido com menção honrosa pelo Prêmio Inovare. Atualmente é supervisora das Defensorias de Família da capital, presidiu a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual, integrou a Comissão Nacional do CONDEG para a elaboração do Protocolo de Atuação com Perspectiva de Gênero e é membro do Fórum de Justiça de Ceará e da Coletiva Mulheres Defensoras Públicas do Brasil. Também é professora convidada da Universidade de Fortaleza, na especialização em Direito e Processos de Família e Sucessões, e recebeu, em 2021, homenagens nominais da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará e da Câmara Municipal de Fortaleza. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Michele. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Sou uma mulher branca, visto um macacão preto, com colete em crochê preto. Tenho cabelo um pouco abaixo do ombro, escuro, também com fios dourados. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela Escola Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso, e de estar aqui nessa mesa e estar ao lado de mulheres tão fortes, né? Vou pedir licença aos homens e vou falar no feminino, temos a maioria de mulheres aqui. E gostaria de falar que, para mim, como diz Manuel de Barros, a gente mede o quanto que vale determinada coisa com o encantamento e não com métrica, não com termômetro, para falar de uma cidade quente, né? Barômetro, o que seja, a gente mede com encantamento. E para a gente tratar de violência de gênero, porque aqui, ao fundo e ao cabo, estamos falando de violência de gênero, nós precisamos falar da violência de gênero. Por quê? Porque o que gera violência é a cultura de violência, né? Então, esse espaço é muito importante, e um espaço para falar de cuidado interdisciplinar, por quê? A função da Defensoria Pública é promover o acesso à justiça. E o acesso à justiça está longe de ser petição. O acesso à justiça é enxergar a outra e o outro. E, para isso, a gente precisa entender que a Defensoria Pública é composta por um grupo. E é esse grupo de defensoras, defensores, assistentes sociais, sociólogos, sociólogas, né, psicólogas e psicólogos que faz essa voz da Defensoria Pública chegar ao sistema de justiça e à sociedade. Então, esse tema, desigualdade de gênero, raça e classe na garantia dos direitos, ele é um tema que, como diz Angela Davis, quando a gente vai falar das vulnerabilidades, elas não se sobrepõem, né? Elas são, na verdade, vivências. Se você é mulher, você sofre uma violência. Se você é mulher negra, você sofre uma violência que é diferente, não é se soma, é uma vivência diferente. E se você não tem acesso aos bens
de consumo, aí é que você, e ainda sendo uma mulher e sendo negra, sua vivência é totalmente diferente. E é essa vivência que a gente precisa trazer para esse cotidiano da defensoria, para defensoras, psicólogas, assistentes sociais, sociólogos e toda a rede que compõe a defensoria pública. Eu acho que eu tenho que ter isso aqui, não, para passar a apresentação. Sim. E quando a gente vai falar sobre essa desigualdade, né, a gente não vai falar sobre violência física, as violências que estão na Lei Maria da Penha, que, por sinal, agora se chama Lei Maria da Penha. A gente vai falar, primeiro, que foi falado muito aqui, né, pela Tamires, inclusive, hoje, que trouxe muito fortemente isso, mas também a Ana Carolina trouxe, não sei se estão aqui, que é a divisão sexual do trabalho e essa construção histórica. Por quê? Porque se existe algo que está na base disso tudo, é essa divisão sexual do trabalho. E o que é que nós temos? Que desde a industrialização, nós tivemos um papel da mulher destinado ao cuidado. Apesar da gente ter tido uma greve de 1918 aqui, especialmente com mulheres na indústria têxtil, a gente teve, inclusive, a fala do assédio sexual que essas mulheres sofriam, mas a gente teve uma desqualificação dessas mulheres enquanto profissionais, enquanto trabalhadoras, e uma valorização delas enquanto mães, né, no exercício dessa maternidade, no exercício desse cuidado. E é interessante quando a gente vai falar disso... Por quê? Porque essa construção desse amor materno, ela não se deu de uma forma tranquila, não se deu de uma forma... Na verdade, foi uma imposição. De repente, nós somos, então, criadas para o cuidado. Quantas de nós aqui, meninas e mulheres, recebemos carrinho, bola, avião para brincar na rua? Né? Nós recebemos panelinha, recebemos vassoura, recebemos... bonecas, né? Por quê? Porque estimulamos esse dever de cuidado. Enquanto os meninos recebem o quê? Carrinho, bola, violão, o que quer que seja. E não só, eles não são estimulados a cuidar, como eles estão desestimulados a cuidar. Né? Um menino que segura uma boneca vai virar menina. Né? Por quê? Porque o cuidado é naturalizado para as mulheres. E aí a gente tem uma exigência de perfeição. Né? Então, não basta que a mulher exerça esse dever de cuidado, a mulher não pode errar. E é nesse sentido que a mulher não pode errar, que o sistema de justiça, porque todas nós trabalhamos com o sistema de justiça, né, que estamos aqui, e o sistema de justiça acaba banalizando essa ideia da exigência de perfeição. Eu trago aqui um exemplo para vocês muito interessante, que está nesse livro que está disponibilizado gratuitamente no site da USP. É uma releitura de decisões judiciais sobre a perspectiva feminista. E essa apelação criminal lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul conta que uma mãe e um pai, né, foram acusados de tortura e homicídio de uma criança de 1 ano de idade. O pai executou os atos materiais, ou seja, ele torturou e ele matou o filho. E a mãe foi acusada por omissão. Né? Então, ela se omitiu, por quê? Porque ela tinha o dever de agir e não agiu. E a pena inicial deles foi 22 anos, 2 meses e 20 dias. Ok. Só que teve um recurso da apelação do Ministério Público que disse o seguinte: epa, essa mulher precisa ter uma pena aumentada. Por quê? Porque o relatório psicológico mostra que ela é narcisista, mostra que ela fez isso porque ela só pensava nela. Então, ela teve essa pena aumentada para 24 anos, 9 meses e 10 dias, enquanto que o executor material, que era o pai, que foi o pai, 22 anos, 2 meses e 20 dias. A gente tolera a desigualdade de gênero. A gente naturaliza. Isso aqui é estereótipo de gênero. Por quê? Porque nos cabe cuidar. E a nossa pena, inclusive, chega a ser maior do que o homem que comete o ato. E a gente tem, então, esse dever de cuidado. Né? Esse dever de cuidado que está no sistema de justiça, que está na sociedade. E esse dado mostra, de uma forma muito interessante, o quanto as mulheres são essas pessoas que têm esse dever. 77% das mulheres começaram a empreender depois que se tornaram mães. Por quê? Porque essa gestão do tempo de que eu preciso de dinheiro e eu preciso cuidar da casa, eu preciso cuidar dos filhos, é uma gestão complicada para quem tem um trabalho com horário fixo. Então, precisa se empreender. 28%, segundo a Oxfam,
dos homens faz a alimentação sua ou da família? Quem é que cozinha para esses homens? E as mulheres destinam, aqui foi colocado hoje e ontem, 24,4 horas aos afazeres domésticos e os cuidados do lar, enquanto que os homens somente metade. E quando a gente tem um dado como esse, a gente sabe o seguinte, que a gente não tem tempo, por exemplo, de network. Acabou aqui, vamos conversar, vamos conhecer outras pessoas. Por quê? Porque a gente tem que chegar em casa, porque tem que pegar o menino no colégio, porque por conta da janta, a farda tem que botar para lavar. Então, são muitas as demandas que a gente sabe, e a Escola Superior da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a Defensoria da Patrícia Magno, que está aqui com a gente, maravilhosa, sou fã, ela fez uma pesquisa em 2022, 2023, não sei se em 2024 também fez, não tive acesso, mas essa pesquisa com relação às mulheres que demandam a Defensoria Pública por vagas em creches. Quem é que procura a Defensoria Pública? Quase 90%, 87,9% são mulheres que procuram. Por quê? Porque quem vai se interessar pela educação dos filhos? As mulheres. 70% delas são mães, únicas responsáveis pelos filhos. Então, são mães solos. 70% são mães solos. 62,2% já perderam o emprego por conta de falta de vaga em creche. Isso significa que a maternidade faz com que as mulheres saiam dos seus trabalhos. Eu já vou mostrar um outro dado importante. E quando a gente vai fazer o recorte racial, 75% dessas mulheres que procuram a Defensoria Pública são mulheres negras. E se procura a Defensoria Pública porque também está no recorte de classe. Então, são múltiplas vulnerabilidades que geram vivências e não sobreposição de vulnerabilidade. Maria Berenice Dias é uma doutrinadora do direito, mas ela tem um instituto de pesquisa que, em 2024, fez uma pesquisa que constatou que 42% das mulheres deixam o trabalho quando são mães. A minha mãe fez isso, é possível que alguém tenha feito isso, ou a mãe de alguém fez isso. 42%. E 35% dessas mulheres ficam fora do mercado de trabalho durante 10 anos. Quem é que volta depois de 10 anos? Que é advogada, que é psicóloga, que é assistente social, que é socióloga. Quem é que volta depois de 10 anos com condições de estar no mercado de trabalho de maneira igual? 51%, a gente sabe hoje que mais da metade dos lares são chefiados por mulheres, 51%. Mas o detalhe importante é que foi a primeira vez que o IPEA fez a seguinte pergunta: quem é a pessoa responsável por esse lar? Quando a pergunta era, quem é o chefe de família? A resposta era o homem. Quem é a pessoa responsável? A gente teve as mulheres como destaque, como verdadeiras responsáveis por esse lar. Isso também é um dado muito importante. E isso, eu gosto muito dessa música, eu levo a sério, mas você disfarça. E isso a gente tem aqui numa outra pesquisa da Valesca Zanello, muito interessante, publicada pela UNB, que ela vai dizer o seguinte: sim, mas nessa divisão de cuidados, e se homem e mulher tiverem guarda compartilhada? E se homem e mulher tiverem a divisão de tempo? Será que ainda assim a gente consegue ter algo igual? A Valesca Zanello vai dizer que, independente da classe social, quando a gente fala de guarda, a gente tem 3 características que elas são transversais a todas as mulheres. A primeira, persiste uma sobrecarga materna na gestão dessa rotina. Vai passar o final de semana com o pai? Mas eu vou mandar a farda do colégio da segunda-feira, eu vou mandar o remédio que o menino está tomando, eu vou mandar o presente do aniversário, eu vou organizar, vou mandar as coisas que ele precisa fazer para o trabalho, deixar tudo anotado, vou antecipar aqui alguma coisa. Por quê? Porque alguém precisa gerir essa rotina. E essa pessoa é uma mulher. Mulheres tendem a abrir mão de si mesmas, dos seus sonhos, do que gostariam de fazer, também em razão da maternidade, enquanto a gente não tem essa perspectiva quando a gente vai falar de homens, de pais. E, por fim, ela também aponta a falta de compromisso paterno, ou seja, eu não vou pegar esse final de semana porque minha casa está em reforma, está cheia de poeira, não tenho onde botar. Eu vou ter um trabalho, eu não posso pegar esse final de semana, não posso final de semana porque vou detetizar a minha casa. Então, existe sempre um descompromisso apontado. Obviamente, eu estou falando de uma pesquisa e vão ter pessoas, vão ter exceções, mas existe, então, essas 3 características de forma muito forte dentro dessa guarda, apesar de ser compartilhada. E essa imagem
né, que foi colocado, inclusive, há pouco, né, mostra essa realidade. Né? Quer dizer, a gente tem 3 homens aí numa corrida, né, profissional e a gente tem 3 mulheres, e a diferença é grande. Né? Por que a diferença é grande? Porque a sociedade exige que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos e que criem filhos como se não trabalhassem. Né? E a consequência disso é uma consequência que o psicossocial recebe todos os dias, que é o prejuízo à saúde mental. É inevitável, não tem como se dar conta de tanto sozinha. Né? 45% das mulheres brasileiras, pesquisa de 2003, num contexto pós-pandêmico, tinham algum tipo de transtorno mental, fosse ansiedade, depressão, burnout materno, burnout do trabalho, mas quase metade das mulheres. Né? É muito. Em 2024, segundo o Ministério da Previdência Social, 64 dos afastamentos em razão da saúde mental, afastamento do trabalho, foram de mulheres também. Né? Ou seja, as mulheres estão adoecendo. Né? E aqui, minha experiência, eu sou defensora de família há 14 anos, quando a gente saiu da pandemia, que voltou ao trabalho presencial, o que eu não escutava antes falava-se, não, vamos ficar ali com aquela, eu vou ficar com os filhos e está tudo ok. Depois da pandemia, eu comecei a escutar de uma forma muito mais frequente, eu não aguento, eu preciso que ele assuma a responsabilidade. E eu até, agora, está começando a surgir outra situação, de eu preciso entregar essa criança para o pai, porque eu não dou conta. Né? Então, ele que dê conta dessa criança. Então, é algo que a gente tem visto, essa mudança, e essa mudança não é senão um prejuízo à saúde mental, porque não tem quem dê conta de tanto. Né? E as mulheres têm 2 vezes mais chances de desenvolver depressão do que os homens, segundo a OMS. Isso porque eu não estou falando da violência física, sexual, psicológica, patrimonial. Né? A gente está falando de uma sobrecarga que essas mulheres têm, que, na verdade, também representa uma violência. A gente não pode naturalizar que não seja violência, como diz Bertold Brecht. Eu vos peço com insistência, nunca digam isso é natural. A gente não pode naturalizar a violência que é a sobrecarga. E aí, quando a gente vai falar de um outro tipo de violência, em 2024, 4 mulheres morreram todos os dias, vítima de violência de gênero. 196 estupros foram registrados por dia, é muito mais do que isso. Né? Se temos 196, eu fui uma que fui vítima e nunca denunciei, porque é preciso muita coragem para denunciar. E a gente tem um dado também que choca. 37,5% das mulheres com 16 anos ou mais sofreram violência nos últimos 12 meses. E aqui a gente vai falando aqui dos dados, mas os dados são reais. Por exemplo, a minha filha, de 16 anos, 17 agora, sofreu importunação sexual nos últimos 12 meses, e eu achava que a gente vivia num espaço mais justo e mais seguro para as mulheres. A gente não vive nesse espaço. Ainda não temos esse espaço. E o que é mais chocante é que essas violências, nos últimos 12 meses, aconteceram quase que na totalidade, 91,8% na frente de alguém. A ONU já diz que a violência de gênero é das violências mais toleradas no mundo. Né? Não à toa se pratica violência na frente de outras pessoas, muitas vezes sem constrangimento. Né? E quando a gente vai fazer o recorte racial, Creus, a gente tem que 66% dessas mulheres que sofrem violência de gênero não têm recursos para se manter ou para manter os filhos. A falta de recursos, ela não é algo que importe para que se haja ou não violência de gênero, mas ela é um fator de risco para que tenha violência de gênero. E 78% têm filhos, ou seja, não têm renda, e estão acumulando, né, esse encargo da sobrecarga materna, né, e sofrendo essa violência física, e 72% delas não pediram medida protetiva, não foram atrás de medida protetiva. Né? E aí, o que é que a gente pode fazer enquanto instituição diante disso? Né? Eu acho que a gente está aqui num congresso das defensorias públicas, um congresso interdisciplinar, né? E a gente precisa discutir qual é o nosso papel. A gente está aí com essa violência, e a gente vai fazer o quê com ela? A gente está aí com cuidado e sobrecarga, e a gente vai fazer o quê com isso? Né? Então, assim, a Defensoria Pública do Ceará, há 10 anos, iniciou
o orçamento participativo. Né? O que é o orçamento participativo? Primeiro, é uma consulta pública, inclusive participei dessa implementação do orçamento, conheci o orçamento participativo do Rio de Janeiro e outras práticas que eram interessantes. A gente faz audiências públicas, e nas audiências públicas, em todas as macro-regiões do Estado, a gente escuta, junto com defensores, a equipe multidisciplinar, a gente escuta a população. E aí a gente pode escutar, por exemplo, a dona Maria, que está em Tauá, que é mais de 300 quilômetros de Fortaleza, dizer que é muito difícil ser mulher, ser negra e não ter acesso à renda, procurar a defensoria pública e ter 15 pessoas na sua frente. Os motivos são muitos para desistir. Né? Então, é preciso que a gente escute as pessoas, escute essas mulheres. O orçamento participativo proporcionou a criação de 5 núcleos de violência contra a mulher no Estado. Né? Por quê? Porque era uma demanda que era invisível, porque não se dava oportunidade de fala. Né? Também tem a apresentação da proposta ao Legislativo, ao Executivo, e o retorno à sociedade. No ano seguinte, a Defensoria volta à sociedade civil para dizer, olha, nós conseguimos isso, a partir do que vocês pediram, nós conseguimos. E, muitas vezes, gente, o que a população quer não é necessariamente algo que precise de recurso, mas é uma organização, é um olhar diferenciado. Né? Entender, por exemplo, que mesmo que a pessoa não esteja com seu filho neurodivergente, ela precisa ser prioridade. Por quê? Porque ela tem que voltar correndo para casa, porque ela tem uma criança para cuidar. Né? Então, é preciso que a gente escute, é preciso que a gente enxergue. Uma outra experiência que acho que vale a pena a gente colocar aqui, foi colocada a remissão de pena, que eu não vou falar, porque foi brilhantemente colocado hoje, né, que é a economia do cuidado como critério de justiça. Não é fácil. Né, aqui a Nilva, que eu queria conhecer, e a Mariela, né, porque divulgo o trabalho de vocês. Em todas as falas que eu posso, já passei a pesquisa de vocês para muitas defensoras e defensores, para que adotem, para que a gente possa, de tanto repetir, né, internalizar isso no sistema de justiça. Aqui um indulto, gente, que foi muito interessante. Um defensor recém-possado atendeu uma mulher que foi condenada à prestação de serviço de comunidade, mas ela cuidava da mãe com Alzheimer e do irmão que possuía também uma questão de saúde. E ela não dava conta de fazer essa prestação de serviço à comunidade. Então, para ela, foi concedido o indulto, mas a partir de um olhar diferenciado, a partir de momentos como esse, em que a gente fala tanto do cuidado, que ele passa a ser internalizado, e quando a gente olha aquela mulher negra, aquela mulher sem recursos, a gente entende que para aquela mulher é preciso um olhar diferenciado. Isso aqui foi um júri com perspectiva de gênero e raça. Né? Eu fiz esse júri com meu marido, que também é defensor público, é defensor do júri, o ano passado, né, em que a tese da legítima defesa não era suficiente para absolver uma mulher que estava esgotada, uma mulher negra, uma mulher sem rede de apoio, uma mulher sem recurso, que dava conta sozinha do filho, que era vítima de violência doméstica, e a tese do esgotamento foi a tese que levantamos para que essa mulher fosse absolvida. Né? Então, foi uma alegria muito grande a gente ver, como deve ter sido também lá no Paraná, de conseguir ver uma tese de esgotamento sendo levada para o sistema de justiça e sendo uma tese exitosa. Né? E também, por fim, na minha área, que é do direito das famílias, né, o cuidado tem um preço e quem paga são as mulheres. Né? Então, assim, foi o que eu comentava agora na mesa, a gente precisa enxergar aquela mulher. Né? Quando eu atendo alguém, eu pergunto, quem é você? Como é seu dia? Você acorda, leva o seu filho que horas? Aí eu começo a descobrir, por exemplo, que a primeira infância de Fortaleza fica na creche de 7h30 às 10h30. Quem é que consegue trabalhar? Você entrega a criança na creche e já tem que voltar para pegar. Né? Então, assim, se isso precisa ser considerado para fins de pensão alimentícia. Mas, para isso, a gente precisa enxergar quem está na nossa frente. Quem está na nossa frente é alguém individualizado. Então, não basta a gente dizer que os processos são vidas, cada processo tem uma vida, se a gente não entende. E isso tem que ser desde a pessoa que recebe, lá na triagem da Defensoria Pública, até a ponta. Né? Porque acesso à justiça é tudo isso. Né? Então, tenho aqui 3 segundos, eu vou finalizar aqui a minha fala com essa frase aqui de Audre Lorde, que fala o seguinte... Né? E aqui eu falo enquanto mulher branca, em condição de privilégio, segurando o microfone com um público tão seleto. Né? Não sou livre enquanto alguma mulher não for, mesmo que as correntes dela sejam muito diferentes das minhas. Muito obrigada.
Obrigada, Michele, pela fala. Vou passar agora a fala para a Creuza. Mas antes vou ler, sim, a gente vai passar todas as falas e ao final a gente faz o debate e discute um pouco, até para não ficar meio que, né, fragmentado. A Creuza é Creuza Maria de Oliveira, vou ler um pouco o currículo dela, é presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, é ativista política ligada aos direitos das trabalhadoras domésticas, categoria fundamental no grupo de profissões que movimentam a economia do cuidado. Em 2003, Creuza virou presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas e participa da luta das domésticas, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Ela participou intensamente na promulgação de leis que defendem os direitos das trabalhadoras domésticas, sendo a PEC das domésticas a lei que deu maiores direitos às trabalhadoras domésticas. Recebeu o título de doutora honoris causa, concedido pela Universidade Federal da Bahia, como reconhecimento à sua luta histórica em prol das trabalhadoras domésticas no Brasil. É com você, Creuza. Eu vou ficar de pé. Boa tarde para todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Creuza Oliveira. Estou com um vestido vermelho, né, com a estampa na frente. Também uso óculos e tenho o cabelo rastafari, né? Depois de muita luta na minha infância, de violência, de preconceito, de racismo, que eu tinha vergonha de usar o meu cabelo, tinha que andar de lenço porque eu tinha vergonha, porque era a menina que tinha o cabelo duro, que não gostava de pentear, que era a macaca, que era coisas horríveis. E aí eu tinha vergonha do meu cabelo. E aí, depois de adulta, começando a participar do grupo de doméstica, do movimento negro unificado, eu aprendi a me amar, a gostar de mim, preta, com meu cabelo, com minha bunda grande, com meus peitos grandes. E, a partir dos 40 anos, eu passei a ser rasta. E alguém chegou para mim e disse, esse negócio de rasta é para gente jovem. E eu disse, o meu tempo é agora, né? Pois é, né, gente? Então, é um prazer estar aqui, dividir essa mesa com essas mulheres aqui, ouvir as falas das que me antecederam. Foi maravilhoso ouvir a fala de Tamires, da doutora Viviane, né? Eu anotei aqui o nome porque eu achei, assim, fantástico, quando ela fala da situação das mulheres de situação de prisão e tal, né? Maravilhoso as falas. E eu sou de uma categoria que são as trabalhadoras domésticas. Eu comecei a trabalhar aos 10 anos de idade. E aí você já pode imaginar o que é que uma criança de 10 anos, que deveria estar sendo cuidada, estava cuidando. Cuidando de criança e cuidando de pessoas adultas, porque eu também fazia o trabalho de cuidar dos adultos, que era limpar o chão, varrer a casa. Isso é cuidar. Isso é cuidar. Porque, muitas vezes, a gente fala do cuidado, que é o cuidado de você cuidar de um idoso, né? Mas não é só idoso que precisa de cuidado. A criança precisa de cuidado. Os animais domésticos precisam de cuidado. A casa que você limpa quando você está varrendo o chão. Quando alguém diz, a doméstica não gera lucro para o patrão, porque ainda nos discrimina dessa forma, dizendo que a gente não merece ter salário digno porque não geramos lucro para o patrão. E a gente diz, eu sempre digo, nós geramos saúde, educação, limpeza, bem-estar e repomos a força de trabalho dos outros e das outras trabalhadoras que saem para trabalhar, para buscar suas riquezas, e a gente está ali cuidando. Então, a gente gera, sim, a gente gera lucro, sim, né? Então, a gente vem nessa luta e, com certeza, minhas parceiras que aqui estão, eu tenho 42 anos de luta.
Eu comecei na luta do ativismo, da luta, como é que diz, a luta sindical, né? A luta sindical, eu comecei muito cedo. Eu ainda não tinha nem 30 anos. Hoje eu estou com 67 anos e essa luta, eu entrei na luta, já estou aposentada, mas me aposentei do trabalho doméstico, mas não me aposentei da luta. A luta eu continuo. Então, eu sou uma das fundadoras do Sindicato das Domésticas da Bahia, sou uma das fundadoras da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas e do Conselho Nacional das Trabalhadoras Domésticas, porque antes da gente ser sindicato e federação, a gente começou a se organizar em grupo, associação, e a gente criou o Conselho Nacional das Trabalhadoras Domésticas em 85, né? Então, eu sou uma das fundadoras também desse Conselho Nacional em 85. E, de lá para cá, a gente vem nessa luta por igualdade, ouvindo piadinhas, muitos dizendo que a gente não ia conseguir nada. Eu ouvia dos meus parentes, quieta, Creuza, para no teu emprego, porque empregada doméstica não vai te dar dinheiro, não vai te dar salário, não vai te dar comida, porque eu ia para a luta, saía escondido da patroa, nunca cheguei para a patroa para dizer que eu estava na militância, a minha militância era silenciosa, chamando outras para vir para a luta. E a gente cria o sindicato, que hoje completou 35 anos, né? E a gente conquistou uma conquista importante na Bahia, que foi um conjunto habitacional para as trabalhadoras domésticas, né? A luta nossa, e aí a questão da luta por políticas públicas, porque se a gente vota, a gente também tem direito a cobrar as políticas, tanto da Defensoria, como do governo federal, como do governo estadual. E hoje nós temos política de formação para as trabalhadoras domésticas, tanto na área do cuidado, como também na área da formação de lideranças, porque Creuza começou antes dos 30, mas Creuza não vai durar muito tempo. Então, a gente precisa formar novas lideranças para dar continuidade à luta. E a gente conseguiu um conjunto habitacional. São 80 unidades. Só 80 unidades. É um grão de areia em um oceano. É uma gota d'água no oceano. Mas, com certeza, foi uma política pública importante para trabalhadoras domésticas que moravam na casa das patroas ou pagavam aluguel, porque muitas são mães solas, como muitas já falaram aqui, né? Falando dessa questão da mulher negra, que sai todo dia para buscar o pão, e muitas vezes ela sai e vai cuidar dos filhos de outras mulheres, de outros homens, enquanto dela não tem quem cuide, como bem a senhora falou aqui, minha companheira, quando diz assim, não tem creche para deixar os filhos. Mas aí eu vou além. Não basta ter só creche, tem que ter creche e escola tempo integral, porque a criança vai passar da idade de creche. E a escola tempo integral, que muitas vezes a mãe sai para cuidar de outras crianças, sai 5 da manhã e volta às 7 da noite, 8 da noite. Com quem ficou os filhos dela? Quem que está cuidando dos filhos dela? Que escola pública, que muitas vezes tem a primeira aula, mas não tem a outra aula. E a criança está solta, o menino está solto, né? E aí vem o tráfico e copita essa criança para ser o aviãozinho, ou até usar. E muitas vezes a mãe chega cansada de ter feito o trabalho lá na casa dos outros, cuidando, levando o menininho para a banca, levando para a escola o filho da patroa. E muitas vezes, quando o menino não quer tomar banho, o menino não quer obedecer, ela liga, ô, dona Tereza, oi, Marquinhos não quer fazer o dever, Marquinhos não quer tomar banho. E aí, dona Tereza diz, passa o telefone aí para ele. Ela passa o telefone e ela aí, a mãe de lá do trabalho, está falando com o menino ou com a menina. Vou tirar o telefone, vou tirar o computador, vou tirar o videogame. E a doméstica, ela tem essa chance de ligar para alguém
para falar com o filho ou com a filha que não está obedecendo, que não quer fazer o dever. Então, essas crianças se tornam o menino do tráfico, que aí a sociedade diz, tem que matar. Tem que matar porque vai nos roubar. Ou a gente está andando na rua e segurando nossa bolsa assim, quando a gente vê um deles chegando perto, a gente segura a bolsa. Por que isso? E a sociedade culpa a mãe, que sai todo dia de manhã para ir buscar o pão, que muitas vezes nem um salário mínimo recebe, né, para trazer o pão para casa. Muitas vezes é a sobra da casa de onde ela trabalha, que, para não jogar fora, ela leva para os filhos. E ela chega à noite, já às tantas da noite, o menino chegou da rua e tal, está na rua, chega, e ela nem está percebendo que o menino já está usando, que a menina já foi abusada, porque acontece isso, muitos casos, dela pedir para a vizinha tomar conta, ou deixa a menina dentro de casa, e quando ela vê a menina já foi violentada, né? Muitas vezes a gravidez precoce, tudo isso é falta de cuidado, muitas vezes porque a sociedade não dá o direito de você sair, trabalhar, voltar e deixar seus filhos em condições. Mas, como meu tempo já está avançando, eu quero falar de uma situação que tem crescido muito, que é a questão do trabalho escravo. Estão falando do trabalho análogo à escravidão. Eu digo, o trabalho doméstico não é análogo à escravidão. Porque uma menina que começa a trabalhar, como eu, aos 9 anos de idade, fora da escola, que perde o contato com sua família, que não tem a oportunidade de estudar para poder optar por uma outra profissão. E essa mulher se torna uma mulher, uma adolescente, uma mulher, uma idosa, e que ainda está na mesma casa trabalhando há anos, sem salário, sem férias, sem folga. Isso aí é trabalho escravo. E, ultimamente, tem se denunciado isso. Inclusive, eu já cheguei aqui, já perguntei se vocês... É a primeira vez que eu estou vindo aqui. Agradeço aqui a organização, o pessoal, que me fez esse convite. Eu vim com muita honra, né? E eu já cheguei aqui, já perguntei. Alguém de vocês que é daqui já sabe dizer se tem algum sindicato de doméstica aqui? Hein? Depois quero saber, viu? Então, a gente vive procurando, nós, enquanto FENATRAD, e querendo saber, para poder a gente estar acompanhando. Né? São trabalhadoras domésticas resgatadas, e a gente pensa o antes, o durante e o depois. Depois que elas são resgatadas, muitas delas perderam o contato com sua família, como é o caso que vocês aqui devem estar sabendo, o de Sônia Maria de Jesus, né, que um desembargador que escravizou ele e a família dele, e ainda mantém Sônia como escrava ainda na casa. Sônia foi resgatada, e ele foi lá e pegou Sônia de novo e levou para a casa dele e disse, como quem diz assim, ela é minha propriedade. E a família não sabia do paradeiro de Sônia, porque Sônia foi levada de Santa Catarina, de São Paulo para Santa Catarina, com a idade de 9 anos, entre 8 e 9 anos de idade, e a família perdeu o contato com Sônia. E só agora que alguém que trabalhou na casa denunciou, porque tem a denúncia anônima, e, infelizmente, tem aquela coisa de eu lavo minhas mãos, eu não quero saber, não é problema meu, eu não me meto. Então, muita gente sabia que Sônia, que Madalena, que as outras eram mantidas como escrava, não estava tomando chicotada, nem no tronco, mas vivia em situação de trabalho escravo, sem salário, sem férias, sem folga, né? Perdeu o contato com a família. Isso é trabalho escravo. Nós já denunciamos ao relator da ONU, que esteve aqui no Brasil, já denunciamos, já, todo canto que a gente faz, a denuncia, né? Já tem
um movimento de Sônia livre, mas o desembargador ainda mantém Sônia na casa dele, como propriedade dele. Isso é um mau exemplo que esse homem está dando para os outros, que acham que pode escravizar uma mulher negra e manter ela como sua propriedade. Sônia, surda, nunca teve, estudou Libras, nunca estudou nada na vida e perdeu o contato com a família. A mãe de Sônia vivia procurando Sônia sem ter o contato de Sônia, porque Sônia foi deixada em uma creche e a psicóloga da creche pegou Sônia e levou para Santa Catarina sem autorização da família, né? Então, nós do sindicato, da federação, a gente vive lutando pelo direito da igualdade. E aí, com certeza, a ouvidoria, o Ministério Público, a Defensoria Pública, nós temos procurado lá na Bahia para levar casos de trabalhadoras para a questão de apoio para a aposentadoria e tal, né? Porque nós sabemos que essa categoria é uma categoria antiga, e nós não chegamos no Brasil, nós, população negra, não chegamos como os imigrantes que chegaram, que foram trazidos, chegaram aqui, tiveram moradia, tiveram emprego, tiveram, como é que diz, casa para os seus filhos, escola para os seus filhos. Nós fomos traficados e traficadas de África para o Brasil e outras partes do mundo. Chegamos aqui em péssimas condições, né? Ficamos no trabalho escravo, né? E depois a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas esqueceu de assinar a carteira de trabalho da gente, esqueceu de garantir moradia, educação, saúde, e a gente continuou nos trabalhos menos remunerados, no trabalho doméstico, nos trabalhos braçais, no trabalho da lavoura, sem os direitos garantidos, sofrendo as violências, né? E hoje a gente está dizendo, queremos ser reconhecidas, e aí, dados oficiais falam em 6 milhões de trabalhadoras domésticas no país, e nós dizemos, é muito mais de 6 milhões de trabalhadoras domésticas, porque, se você for ver aqui no Estado, quantas tem? Aí, na Bahia, a Bahia tem cerca de 500 mil trabalhadoras. Some tudo isso em cada estado, cada município, se é só 6 milhões, né? Com certeza é muito mais. E essas mulheres garantem, sim, o trabalho de outras pessoas, contribui para a economia brasileira, contribui para a economia brasileira e mundial, né? E aí, essa categoria de trabalhadoras domésticas, que são, na sua grande maioria, mulheres negras, de todas as idades, que hoje diminuiu a questão do trabalho infanto-juvenil, porque nós lutamos para isso, e o presidente Lula, no seu segundo mandato, assinou uma lei que proíbe o trabalho doméstico infanto-juvenil até os 18 anos. Mas ainda tem muita gente que descumpre a lei. A gente conseguiu, né, a Lei 150, que foi a PEC 72, e depois dessa PEC virou a Lei 150. Nós conseguimos também uma convenção, a Convenção Internacional, que é a 189, que garante trabalho decente para as trabalhadoras domésticas. A Convenção 189 é melhor do que a Lei 150, mas o Poder Judiciário não quer reconhecer a Convenção 189, porque garante o vínculo empregatício até de um dia na semana. 3 dias na semana já é reconhecido pelos tribunais, mas 1 dia e 2 dias não. Mas a Convenção 182 garante até 1 dia na semana o vínculo empregatício. E aí os tribunais não querem, nem, apesar do presidente Lula, já no seu 3º mandato, já sancionou a Convenção 189. 189, não é 182, não, 189, né? Então, assim, a luta da gente tem mais de 80 anos, começou com Dona Laudelina de Campos Melo, na década de 30, 1936, Dona Laudelina criou a primeira associação de trabalhadoras domésticas em Santos. Então, nosso espaço vem de longe, né?
E nesse espaço Vem de Longe, a gente vem lutando por igualdade, por reconhecimento, combate ao racismo, a violência sexual no local de trabalho, o assédio no local de trabalho, porque no âmbito privado, você ouve sua burra, sua ignorante, sua isso. Quem é que está lá para servir de testemunha para você, quando você vai denunciar o assédio moral no local de trabalho? Quando o patrão vem e passa a mão, tenta lhe agarrar, quem é que está lá para ver, para falar, para te ajudar a denunciar? Não. Lá no sindicato, a gente vê coisa e ouve coisa de tremer a carne, porque eu luto, eu não tenho ódio, mesmo depois de tudo que eu passei, de tentativa de abuso sexual, de tapa na cara, de maltrato, de comer resto. Mas eu não tenho ódio no coração, eu tenho vontade de lutar, de continuar lutando para que minhas crianças, nossas crianças, não passem o que eu passei, o que minha avó, que minha bisavó passaram, né? E eu ser trabalhadora doméstica com direito ao cuidado, com direito ao respeito, com direito a ter direito, né? E aí, essa categoria de trabalhadoras domésticas tem a questão de raça, gênero e classe. E as trabalhadoras domésticas são mulheres, na sua maioria, no Brasil, negra, mas tem também mulheres indígenas, que é as mulheres da Bolívia, as mulheres do México, que estão também no trabalho doméstico. Meu tempo acabou, né? Gostaria e teria muito para falar, mas é como diz Domitília, que ela disse, ai, se me deixam falar. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado. Ó, gente, eu pego o papel, tem um bocado de coisa aqui anotada, mas eu não consigo, tem um bocado de coisa aqui, eu não falei nada do que está aqui. Obrigada, Creuza, pelas falas. E agora nós iremos chamar a Patrícia, né? A Patrícia Fonseca Carlos Magno de Oliveira. É defensora pública do Rio de Janeiro, doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui graduação e mestrado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é defensora, como nós já colocamos, em 2001, integra o coletivo Fórum Justiça desde sua fundação, que foi em 2010, e a coletiva Mulheres Defensoras Públicas do Brasil, em 2017. É pesquisadora vinculada ao Laboratório de Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Grupo de Pesquisa Teoria Crítica dos Direitos Humanos. É coordenadora do projeto de ensino, pesquisa e extensão intitulado Encruzilhadas, Diálogos Antirracistas, na Escola de Serviço Social, também da Federal do Rio de Janeiro. Integrou o GT Ximenes Lopes, que minutou a resolução da CNJ 487 de 2023, compõe a delegação da DPRJ, que participou da audiência pública da opinião consultiva, número 31 de 2024, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Passamos a fala para a Patrícia. Bom, muito obrigada. Vou fazer a minha audiodescrição também. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou uma mulher de 1,59 m, 49 anos, branca, consciente da minha branquitude, de que sou herdeira privilegiada do processo de escravidão que esse país viveu por mais de 500 anos, então, enquanto parte do problema, quero fazer parte da solução. Tenho cabelos compridos e lisos, meus olhos são castanhos, eu adoro uma miçanga, então eu estou carregando aqui um colibri do povo Xawandawa, do Acre, um bracelete dos indígenas Funiô também. E eu quero começar agradecendo especialmente ao Fernando Soubia, que é aqui, diretor da escola do Mato Grosso, por esse convite,
ao Elisvânia, ao Gabriel, a todo mundo que andou falando comigo, Carol, aí no Zap, que eu perturbei bastante. E cumprimentar a todos na pessoa de Sirlene Guimarães, que apresenta aqui as equipes técnicas multidisciplinares do Brasil. É uma honra estar aqui nesse espaço. Eu sou fã desse congresso, que acontece a cada 2 anos, já estive em alguns. E no almoço eu estava lembrando e compartilhando com as companheiras que almoçaram comigo da minha experiência na Defensoria do Rio. Eu tomei posse em 2001, mas eu fui estagiária na Defensoria do Rio, e a Defensoria do Rio é bastante antiga, nos anos 90. E em janeiro de 1997, tinha um trabalho chamado Defensoria Itinerante. Depois o tribunal pegou esse negócio, né? Mas a gente estava lá numa Kombi, entendeu? Era a época da Kombi, van, negócio novo, né? De outro tempo. Não tinha ar-condicionado, o negócio sacolejava. E a defensora numa comarca do interior, que na época era um juiz único, então tinha uma defensora, tinha um promotor e um juiz, uma comarca chamada Barra Mansa, estava enfrentando um problema que ela foi pedir ajuda à Defensoria Geral, porque era uma situação de uma ocupação do MST numa propriedade improdutiva, e o juiz, no Código Civil, do Processo Civil antigo, né, tinha dado a reintegração de posse, não tinha conversa, não tinha audiência, não tinha nada disso, para o proprietário, porque a posse era menor que ano e dia, tinha essa regra antigamente. E a defensora, em desespero, não tinha argumento jurídico para sustentar. E aí era o meu primeiro dia de estágio na defensoria, estava de férias na faculdade, então eu falei que eu queria ficar naquele negócio ali, da Kombi, para ver como é que era a vida, né? E aí, quando a gente ia nessa defensoria itinerante, era um trabalho, um órgão que tinha psicólogo, assistente social, estagiário de direito, defensor. Então, era assim que a gente ia fazer, na época, antes dos núcleos, né? Mutirões em unidades penitenciárias e carcerárias. Enfim, aí mandaram a Kombi, e eu fui junto para esse lugar. Qual que era o trabalho? Documentar quem eram aquelas pessoas, né? Quantas famílias, e essas famílias eram formadas de que forma, o que as pessoas tinham, se tinham banho quente, se não tinham, como é que era aquela organização. E o detalhe da decisão é que a decisão determinava que em 30 dias tinham que sair mulheres, crianças e idosos, e em 45 os homens. E tinha acontecido há pouco tempo a história de Eldorado do Carajás. Então, o pânico da colega era que ia ter um massacre ali no território dela. Então, ela pediu ajuda. Só que o que acontece? Que com aqueles documentos produzidos pela equipe pela equipe interdisciplinar, a gente conseguiu documentar que a decisão era inconstitucional, porque ela separava a família. E aí, com isso, a gente derrubou a decisão no tribunal em agravo, uma coisa super inédita para a época, e deu tempo do INCRA fazer a regularização fundiária. Então, se vocês tiverem curiosidade de confirmar se eu estou inventando, se é verdade, chama Fazenda do Salto, fica no interior do estado. Então, essa é a forma que eu chego na defensoria e decido que quero ser defensora, e aí a vida vai fazendo com que a gente não perca essa marca de descobrir que o direito não é nada sozinho, pelo contrário. E é um pouco isso que eu quero conversar com vocês, sobre o tema justiça e cuidado, desigualdades de gênero, raça e classe na garantia de direitos. E o convite que eu vou fazer aqui, então, que essa mesa nos produz... Aperta como esse treco, gente, assim? Do meio. Ah, beleza. É refletir, né? E aí, eu organizei assim, em 3 partes esse tema. Vocês me controlem ali, está ótimo, eu estou tomando conta. Como, né, então, perguntando, como é que esse tema pode ser traduzido numa pergunta ou 2 perguntas disparadoras? Como a gente pode mobilizar o direito para o enfrentamento das discriminações estruturais de gênero, raça e classe, se o direito é justamente o instrumento que viabiliza a perpetuação dessa estrutura que produz a discriminação, né? Porque em alguns lugares só chega o direito penal, e para poder chegar ao direito constitucional, por exemplo, que garanta
que a trabalhadora doméstica também é uma trabalhadora, levou quanto tempo pós-Constituição, né? Então, como é que a gente pode pensar em introduzir fendas nessa estrutura por intermédio do direito? É um pouco isso que eu acho que é importante a gente refletir e especificar em que medida a Defensoria Pública pode incidir nessas lutas por dignidade em prol do direito humano ao cuidado, porque é um recorte que eu queria muito fazer e compartilhar algumas ideias aqui com vocês, provocadoras. Então, eu separei nesses 3 pontos. Primeiro, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma crítica ao colonialismo jurídico, né? Como a gente pode trazer essa reflexão. Depois eu quero conversar um pouco do papel da Defensoria e pensar numa proposta, num como a gente pode incidir na estruturação, então, de uma política pública do cuidado por intermédio do nosso atuar defensorial, sempre em parceria com as equipes multi e a atuação intersetorial. Então, para começar, eu queria conversar sobre esse marco teórico. A nossa premissa vai ser a professora maravilhosa, diva, amor, Tula Pires, da PUC do Rio, que é uma professora que mobiliza Lélia Gonzalez e Frantz Fanon para fazer uma crítica ao direito, entendendo o direito como esse instrumento da ordem colonial que se estabelece nesse momento em que os europeus descobrem que são europeus porque chegam aqui na América. E a Lélia, ela constrói a categoria político-jurídica da americanidade, cuja centralidade são os processos de luta e resistência. E aí, Creuza, você assim me economizou um vocabulário danado, porque você virou o exemplo forte aqui, que com muita honra estou dividindo essa mesa aqui com você. Então, você já é exatamente isso, né? Essa resistência silenciosa e estratégica que produziu essa luta de décadas e ajudou a construir uma fissura no direito, né? E como que a Defensoria pode estar, então, sendo megafone das lutas das trabalhadoras domésticas e das outras mulheres e homens nesse sentido. E essas residências, elas são produzidas no que Fanon vai chamar... Aí é a leitura de Tula, a partir de Frantz Fanon, que fala da zona do ser e da zona do não ser, que divide, né? Então, em um determinado grupo de pessoas tem muita facilidade de exercer direitos e quase não são cobrados dos seus deveres. E um outro grupo de pessoas não conseguem exercer direitos, mas são cobrados dos seus deveres o tempo todo. Nunca tiveram a certidão de nascimento, mas tentaram pegar um pedaço de carne no supermercado e são presos. Tem um RG criminal, mas não tem uma certidão de nascimento. Então, é essa diferença desses grupos, né? E aí, para uns, só chega o direito, mas o direito penal, e para os outros chega o direito constitucional, o direito a exercer direitos. Então, como que a gente pode olhar para essa situação, entender essa leitura, e aí pensar numa repactuação político-epistêmica do direito? Como a gente pode utilizar o direito para produzir lutas por dignidade? Como a gente pode mobilizar a defensoria a partir dessa compreensão imbricada de gênero, raça, classe, sexualidade, né, para dar conta desses desafios concretos da realidade brasileira? E eu acho que os direitos humanos precisam ser revistos, eu não só, né? Eu e uma galera maneira, do bem ali, né? Tula Pires. Vamos pensar no direito, usando o direito, inclusive, contra ele mesmo, porque ele não foi construído para essas pessoas. Ele foi construído assim, olha, essa aí é a sala do Conselho de Segurança da ONU. Fica em Nova York, na sede das Nações Unidas, e é onde ficam ali as decisões mais emblemáticas da ONU, né, para defender a paz e a segurança. Mas eu quero chamar a atenção para aquela imagem que fica no final da sala, que toma a sala inteira. Percebam. No centro da imagem, tem um casal branco, hétero, né, casando com os anjinhos, então é uma imagem que exclui todos os povos que não são cristãos, né, que não acreditam em anjos. As pessoas negras da imagem estão escravizadas e sendo salvas pela imagem do branco salvador. E tem uma fênix, né, que está acabando com essa miséria e vai trazer progresso. Então, tem indústria.
eu quero chamar muita atenção para esse casamento que refunda, né? Porque a ideia da ONU, que veio logo depois da Segunda Guerra, naquele momento em que a gente está fazendo esse pacto pelos direitos humanos, é um momento em que tinham muitos países ainda alvo do imperialismo. Então, é um momento em que as pessoas falam assim, olha, aqui na Europa a gente teve uma desgraceira aqui. Os judeus, né, que eram pessoas com muito dinheiro, foram presos, dizimados em campos de concentração. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para isso não acontecer mais. E essa imagem ela foi capturada nesse mural, né, por esse artista norueguês, Lesson Kron, eu não sei se é assim que fala. Em 1952, é um mural pela paz, que vai falando desse renascer da humanidade. E eu acho que é um paralelo interessante, claro que com essa lente crítica, com o que acontece com o tema do cuidado. Porque a gente só teve um ambiente internacional propício para discutir o tema do direito humano ao cuidado, com uma opinião consultiva solicitada pela Argentina, a Corte Interamericana, no pós-pandemia, porque todo mundo virou cuidador. Então, aquela dondoca que pagava uma pessoa para fazer a comida, trabalhar e tarará, e delegava todos os trabalhos de cuidado, e que é a grande formadora de opinião, e o homem também, todo mundo precisou ficar em casa, fazendo a própria comida, limpando a bunda das próprias crianças, fazendo a própria faxina, desencardindo o vaso sanitário, porque era isso ou se ficava exposto aos vírus. A gente tem que falar sobre isso. Porque a Europa só abriu a guarda para construir a ideia de direitos humanos para eles mesmos. Só que o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma leitura contra-hegemônica. A gente está pegando o direito, dizendo todos têm. Até quem está na zona do não ser tem direito. Então, a gente está produzindo uma fenda, uma leitura contra-colonial. A gente está trazendo para o centro dessa discussão e desse debate aquela crítica africana que a professora Tula Pires fez. E esse é o papel da defensoria. Porque a defensoria... olha, gente, Tula, Diva, né? Francis Fanon e Lélia Gonzalez, a gente tem que... E aí a Lélia, quando fala dessa categoria, ela vai falar em português, né? E falar em português não é falar um dialeto, diz Lélia. E aí a Tula está citando Lélia. É colocar-se politicamente como alguém que reconhece e assume uma linguagem culta falada no Brasil. Que a linguagem culta falada no Brasil é resultado dos processos de assimilação, de aculturação e violência de povos africanos. Interpelar a realidade em português é um convite de pôr em questão as categorias de estratificação de humanidade que relaciona a zona do ser ao sujeito branco, masculino, cis heteronormativo, proprietário, cristão, sem deficiência e de origem norte-atlântica. É perceber que o indivíduo abstrato, sobre o qual a ordem da legalidade se constitui, é da ordem da branquitude, como uma racialidade não nomeada. Olha lá, o que está no centro daquela imagem? É esse casal aí, heteronormativo, cristão, proprietário, homem está de terno. Então, falar em português, ou interpelar a realidade em português, numa lógica de defensorar, é exatamente colocar a defensoria como uma instituição que instrumentaliza a democracia direta contra-hegemônica e que vai ser megafone das vozes potentes das pessoas que a gente defende. A gente não dá voz a ninguém, pelo amor da deusa. Vamos acabar com essa palhaçada de que a defensoria dá voz aos oprimidos, porque senão a gente volta para a branca salvacionista que fica lá puxando as pessoas. A gente é instrumento de luta por dignidade por dentro do instrumento do sistema de justiça. A gente é megafone. E para a gente ser megafone, para a gente vocalizar por dentro e parar o sistema de justiça essas vozes já potentes, a gente tem que trabalhar uma coisa que a equipe multi faz, que é uma maravilha. Escutar. Quando a criança fala bem, dizem assim, nossa, que oratória ótima, você tem que fazer direito. Só que, não é verdade? Só que para a pessoa poder fazer uma boa fala da defesa dos direitos, ela tem que entender o que ela está fazendo ali. Ela tem que escutar as histórias de vida das pessoas que chegam na defensoria, que a Michelle acabou de falar super bem aqui. Para a gente ser megafone, a gente tem que trabalhar a escutatória. Então, não basta uma oratória que não esteja em sintonia com aquilo que precisa ser dito.
E aí, nisso, né, dentro dessa chave, né, qual é o papel da Defensoria nisso, é importante a gente trabalhar as 3 dimensões do acesso à justiça. A dimensão promocional, aquela que está ali, ó, construindo direitos, participando de conselhos, de grupos de trabalho, incidindo na minuta de uma resolução do CNJ, e aqui eu cumprimento a minha companheira Melina. Extrajudicial, porque nem tudo se realiza por dentro do sistema de justiça, e, obviamente, a judicial, que são as ações. Então, eu quero trabalhar, nesses meus últimos 5 minutos, que eu já estou botando 2 aqui, eu quero trabalhar esse link entre a opinião consultiva 31 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é muito importante, porque o direito internacional dos direitos humanos, ele não se constrói só das convenções internacionais, ele se constrói das convenções, mais a interpretação que sobre essas convenções e tratados fazem os órgãos de tratado, e no caso a gente tem uma Corte Interamericana, que é um tribunal internacional, um tribunal que o Brasil também integra, de modo que ele também está sujeito a essas decisões, e a Lei 15.069 de 2024, que é a lei que institui a Política Nacional de Cuidados. Aí a gente vai ver que existe um dever do Estado em desenhar e implementar políticas públicas. Isso está escrito em todos esses lugares. Se existe um dever do Estado, do outro lado da moeda, é que existe um direito das pessoas a essas políticas públicas. E se existe esse direito, a Defensoria pode incidir no ciclo da política pública. De que maneira? Eu já estou fechando. Existe um dever, então existe um direito. E a Defensoria precisa incidir no ciclo, no monitoramento da tutela coletiva. A gente precisa abrir procedimentos nas nossas defensorias para monitorar os planos nacionais, o plano nacional, os planos estaduais, os planos municipais de cuidado. Porque se existe na lei, que é de 2024, um comando em abstrato sobre esses planos, os estados e municípios podem fazer. Pela opinião consultiva, existe um dever de todos aqueles que precisam implementar o controle de convencionalidade. E aí, todos os órgãos, todos os agentes internos precisam fazer. A gente, enquanto defensoria, tem que estimular. Então, a gente tem que estruturar. De que maneira aquele município que a gente está trabalhando, aquele estado em que a gente está se organizando para entregar a política pública. Então, a gente tem, no ciclo, 3 momentos. A fase do planejamento, por conta do acesso à justiça no seu âmbito extrajudicial e promocional, a gente pode participar dos conselhos, a gente pode estimular a instalação de grupos de trabalho nos municípios e no Estado, para ver de que maneira a gente vai tirar do papel a Política Nacional de Cuidados naquele território específico. Porque, pela divisão constitucional de competência, cada espaço vai fazer uma parte. De modo que a gente pode incidir no planejamento. Depois a gente vai monitorar a execução. Então, cadê aquela lei orçamentária? Teve ou não teve a previsão? Aqui o orçamento participativo que Michele falou. Como é que a gente vai monitorar isso? E aí a gente está falando de fora, mas a gente tem que falar da nossa casa também, né? De que maneira a defensoria está olhando a situação daquela pessoa que está cuidando da mãe idosa, sozinha, e que fez um pedido de teletrabalho para não deixar de trabalhar e não está recebendo a atenção devida? Está na opinião consultiva essa hipótese. E essa hipótese não é só para os órgãos estatais. Também é para as empresas. Isso está na lei federal. Como que a gente está tirando isso do papel? Então, é importante a gente pensar no planejamento, na lei orçamentária, que vai dizer da execução, e controlar e monitorar essa execução, porque existe, sim, muitas teses, inclusive esse texto da Thaís é maravilhoso, que vai falar da vinculação entre o planejado e o que tem que ser executado. Então, tem lá um planejamento e uma dotação orçamentária. Se aquela dotação orçamentária está sendo desviada para ser aplicada em outra coisa, a CP não pode. A gente tem que aprender a fazer esse tipo de fiscalização. E o Tribunal de Contas é um super parceiro nessa fiscalização. Bom, a lei, e aí é só para amarrar, né? Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir as políticas
em conformidade com a lei de 2024. Mas, quando vem a opinião consultiva publicada em junho desse ano, não existe mais essa discricionariedade. A gente vai ter que entender esse poderão como deverão. Daí, a gente amarrar na nossa atuação essas questões. E sempre lembrar que, quando a gente vai falar de política pública, a gente está falando de um direito à política pública, e não só de um dever do Estado. Então, nós podemos, no exercício da nossa atuação defensorial, monitorar as grandes estruturas e o cumprimento, a previsão das políticas públicas, para que isso saia do papel, deixe de ser abstrato e vire concreto. Seja no miúdo, lá num pedido de remissão de pena naquele processo individual, de forma mais, vamos dizer assim, no varejo, seja de modo concreto, pensando nos veios da política, pensando em estimular a incidência de grupos de trabalho, de estruturas dentro do próprio governo, de governança, para que a Política Nacional dos Cuidados saia do papel. Então, a ideia é a gente trabalhar com os princípios que estão na própria lei, na opinião consultiva da corresponsabilidade, da solidariedade, para incidir na provocação de planos de cuidado, desde os municípios e os estados. Porque a gente precisa incidir no ciclo da política pública. Isso não pode ficar desamarrado. A gente pode produzir um amarro nesse sentido. Então, acabou meu tempo. E a proposta é que a gente defensore sempre fazendo essa provocação. Nós, né, instituição branca, o que podemos fazer com a nossa branquitude e de que maneira podemos produzir um olhar que coloque na centralidade axiológica da nossa atuação a defesa inegociável do direito das pessoas em situação de vulnerabilidade. Muito obrigada pela atenção. Agradecer a todas, né, que estiveram aqui. Foi uma fala melhor que a outra, né? Então, eu fiz alguns apontamentos, assim, uma síntese, para que a gente possa pensar e também depois abrir para 2 perguntas. A gente não vai conseguir abrir mais diante do tempo, tá? A Michele, quando falou, né? A Michele, ela traz muita questão dessa construção, dessa idealização desse cuidado, né, que se trouxe historicamente na nossa sociedade patriarcalista, infelizmente. E como ela é perpassada, né, de uma tal forma naturalizada que as instituições acabam também reproduzindo, infelizmente, e a gente vê essa reprodução cotidianamente. E aí, vocês trazem alguns dos pontos que o que chega muito hoje à defensoria é mulheres que chegaram à exaustão do trabalho e dizem, eu quero entregar o meu filho para o pai, né? E, nesse primeiro momento, quem está na escuta, pela própria construção que se foi feita da nossa sociedade, pensa, que mãe é essa, né? Mas, a partir dessa escuta realmente especializada, a gente consegue compreender o que chegou, né? Aquela mulher chegou a um ponto de uma exaustão mental para ela fazer, né, ter essa atitude. Então, a Michele, ela traz essa naturalização do cuidado de uma forma esplêndida. E uma frase que chamou muita atenção, Michele, na tua apresentação, foi quando você fala que o cuidado não tem preço e quem que paga são as mulheres, né? Que a gente verifica cotidianamente, e é necessário desconstruir também, porque a gente está falando aqui de cuidado, a gente está falando de história, a gente está falando de uma construção social, mas a gente também precisa desconstruir nessa sociedade patriarcalista que a gente vivencia. E a Creuza, assim, a fala dela, a gente não tem nem assim, o que destacar de tantas coisas que ela traz, né, de tantas vivências que ela traz. A Creuza, ela fala que o meu tempo é agora. Ela já inicia falando que o meu tempo é agora. E esse tempo ser agora, ela traz muito não só a vivência e a experiência de vida que ela passou, né, de passar, de ter uma vida iniciada num trabalho em condições também, em alguns momentos, né, análogo à escravidão, mas é uma mulher que não se paralisou diante das diversidades que ela vivenciou.
é uma mulher que ela foi à luta e que a fala dela, ela nos traz também o convite para que nós, né, cotidianamente, também, enquanto mulheres, possamos lutar diariamente por essa reconstruir, né? Reconstruir ou pensar novas propostas, né? E a Creuza, ela me trouxe uma palavra muito interessante, porque ela perguntou, eu fui muito nova trabalhar em casas, né? Em algumas casas dos patrões, como ela colocou. Mas, e aí, quem cuidou de mim? Ela é uma fala que ela traz e que a gente verificou em outras palestras que nós tivemos aqui. Quem cuida também da gente? Né? Quem cuida da gente cotidianamente nesse trabalho? E aí, então, o convite também é para que a gente seja creusas, né? Para que a gente seja creusas diariamente, para que a gente lute por essa garantia desse, não de naturalização desse cuidado, mas que a gente lute pela construção de novas bandeiras realmente que a gente possa compreender, como a Patrícia traz, né, que a defensoria ela tem uma marca, mas que não é a marca daquele cuidado afetivo, né? É a marca de luta intransigente por esses direitos. E aí, quando a gente escuta a Patrícia também, a gente fica pensando, né? Porque a Patrícia ela traz muito a questão de reconhecer, enquanto uma pessoa de direito, né, da área do direito, em reconhecer que esse direito ele não basta, só o direito não resolve. E aí ela traz também, muito plenamente, né, essa leitura contracolonial, né? Essa cultura desse direito também, ela coloca no primeiro momento como esse direito ele demonstra, ou ele aparece para a sociedade de uma forma muito engessada, né? Um direito engessado e rígido, mas que é necessário também que, assim como as falas das demais, a gente possa desconstruir. E essa desconstrução também está no âmbito da defensoria, quando ela nos convida a defensorar, né? Que é uma categoria que ela traz para a gente. E ela coloca, dentro dessa fala, traz várias autoras belíssimas, sobretudo a Lélia Gonçalves, né, que vai destacar vários quesitos, mas ela traz a defensoria como essa instituição que tem que ser um instrumento de contra-hegemonia. Tem que ser esse instrumento de contra-hegemonia no sentido de que nós precisamos compreender que, como ela traz no final, de que forma que essas defensorias elas irão trabalhar com essas mulheres que elas... A gente trouxe vários momentos durante os debates, reconhecendo que essas mulheres buscam as defensorias públicas e que elas, muitas vezes, não têm tempo ou não têm quem deixar os seus filhos em casa. Então, a gente precisa pensar também de que forma que a gente vai fazer essas interlocuções, porque a gente também não pode ficar só na fala. Eu reconheço que eu atendo diariamente mulheres que têm toda essa carga emocional, toda essa carga de trabalho, de cuidado dos filhos, muitas vezes cuidado dos maridos, né, como foi colocado em várias falas, mas que é necessário fazer também essa leitura contra-hegemônica. E aí a gente agradece todas as falas, a gente vai abrir só para 2 perguntas, porque a gente está no adiantar das horas, mas agradecer a fala de cada um. Alguém mais além dele? Só para levantar, para a gente fazer... Ok. Fechamos nos 2 já, tá? Obrigado. Estão ouvindo? Sim. A minha pergunta seria para a Patrícia. Na verdade, é mais uma provocação do que ela falou sobre utilizar o direito contra o próprio direito para se criar cismas, fendas, né? Você que vai perguntar. A minha questão é, quando você cria essas fendas utilizando o próprio direito, você não estaria legitimando o próprio direito, que é opressor e burguês, né? E você criar essas possibilidades emancipatórias a partir do direito, você não estaria legitimando o sistema, dizendo que o direito funciona
e aí a gente termina escondendo, escamoteando o valor da luta, né, das pessoas. Conseguisse entender a provocação? A outra pergunta? Na verdade, não é Na nem sequência? pergunta, gente, mas assim, não me contive. Desculpa. Eu sou Carol, sou assistente social, estou aqui na organização do evento. E quero dizer, nossa, que felicidade essa mesa. Meu Deus, foi tanto trabalho para conseguir reuni-las aqui. Assim, foram muitas ligações para a Creuza, viu, Creuza? Eu nem sei se você sabe disso, mas assim, eu ligava no sindicato, eu coloquei despertador no telefone, tá? Eu ligava no sindicato lá das trabalhadoras domésticas de Salvador de manhã e à tarde. E aí até que me passaram o telefone pessoal da Creuza. E aí que felicidade ouvi-la, assim. Eu fiquei aqui entusiasmada. Que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que você pôde compartilhar toda essa experiência, essa vivência de vida com a gente, assim. É uma felicidade recebê-la aqui em Cuiabá. E todas vocês, né, mas em especial a Creuza, que realmente foi uma mobilização aqui de toda a defensoria para tê-la aqui. Então, só agradecer mesmo. Nós iremos passar a falar para a Patrícia, fazer a devolutiva, e após a gente finaliza a mesa. Achei ótima essa provocação, né? Usar o direito contra o próprio direito é uma fala do Luiz Gama, quando ele vai buscando nas próprias regras, isso aí eu aprendi com a Tula Pires, nas próprias regras do direito, formas de pedir a liberdade de pessoas escravizadas que tinham nascido em determinado ano. Então, ele vai dando conta de, pelas próprias brechas jurídicas, conseguir devolver a liberdade para mais de 600 pessoas, né? Então, nessa lógica de resistência e de buscar estratégias para resistir, eu acho que é muito importante a gente fazer essa pergunta, né? Foi aquilo que eu estudei para fazer, direito, né? Achando que eu estava levando justiça. E aí a gente descobre que o direito, ele, por si só, ele não é emancipatório. Então, o fato de estar lá escrito as trabalhadoras domésticas têm os mesmos direitos de todos os trabalhadores, ou o trabalho doméstico está proibido para crianças, não significa que isso está acontecendo, o mundo não mudou. Então, mas é um instrumento importante de lutas por dignidade. A gente não vai vencer, não vai produzir revolução pelo direito. Tem um texto muito bacana que o Boaventura escreveu, poderá o direito ser emancipatório, a partir também de Marx, e ele vai ver que não, né? Ele conclui lá que não, o direito nunca é emancipatório. Mas algumas lutas são importantes por esse instrumental. E eu acho que é isso que a Defensoria, enquanto essa instituição contra-hegemônica do sistema de justiça, faz, né? O mundo capitalista nos deixa poucas opções. A gente não vai derrubar o sistema pelo direito, mas lutas importantes podem ser feitas por intermédio desse direito bem articulado em nome das lutas sociais, com as pessoas, né? Então, a gente não está aqui falando sem esses personagens. E essas fendas, por intermédio do sistema de justiça, por dentro do sistema de justiça, essas fendas e essas fissuras vão produzindo possibilidade de se concretizar normas, entendimentos. E é uma fenda importante, por exemplo, a opinião consultiva 31. Mas ela só vai ser importante se a gente, no nosso atuar defensorial, ou ministerial, ou jurisdicional, do sistema de justiça, pensando no sistema de justiça, a gente conseguir entregar e potencializar essa jurisprudência por intermédio de um fazer o controle de convencionalidade. Vai solucionar? Óbvio que não, que a vida é muito maior do que o sistema de justiça, do que o poder executivo, legislativo, mas a gente pode ir atuando de modo estratégico com essas outras áreas, sempre potencializando os movimentos sociais, entendendo que direitos humanos são processos de luta por dignidade, como diz Joaquim Herrera Flores, e que o fundamento dos direitos humanos, ou seja, as razões que justificam e legitimam os direitos humanos,
são as lutas sociais dos movimentos sociais. Direitos Humanos são movimentos sociais. É um livro do Hélio Galhardo, que a minha turma do doutorado traduziu, inclusive Loiuá era uma das minhas companheiras desta turma, e esse livro foi traduzido e publicado pelo FRJ online, que é a fundamentação. Então, só faz sentido pensar em usar o direito contra o próprio direito nessa lógica de fazer com os movimentos sociais, ciente do que diz Audre Lorde também, adoro, que ela vai fazer aquela fala maravilhosa no sentido de que a gente não, eu não sei repetir tudo, mas alguma coisa mais ou menos assim, pode procurar aí, alguém ler. Não dá para vencer a Casa Grande, a senzala não vence a Casa Grande com os instrumentos da Casa Grande, mas é possível algumas vitórias provisórias. E a nossa tarefa é fazer a fissura. Daqui a pouco faz outra. Daqui a pouco virou um rombo. Então, o próprio sistema ele vai achando formas de reabsorver aquela fissura. Só que se a gente começar a fazer várias fissurinhas, daqui a pouco é um rombo, e quem sabe a gente mudou alguma coisa. Já não é mais a fala que a minha mãe dizia. Meu pai é um cara que... Minha mãe também trabalhava fora, meu pai também, mas é um cara assim, sempre vi meu pai lavando louça, meu pai sabe cozinhar, mas é aquela coisa assim, ajude sua mãe. A tarefa é dela, ele ajuda. Ele lava mais louça que ela, por exemplo, mas ele está ajudando. Na minha casa não é assim. Eu sou de uma outra geração. Na minha casa tem uma divisão de tarefas. A gente usa outras formas de falar. Mas tem outras coisas que na casa da minha filha vai ser mais diferente. Então, aos poucos, a gente vai produzindo fendas que vão virando rombos. E algumas mudanças já aconteceram. E a gente tem que reconhecer essas vitórias. Mas eu, de forma alguma, estou aqui defendendo que o direito é emancipatório, porque não é, nunca será. E sim, concordo que, de uma certa forma, quando a gente usa o direito, mesmo contra o direito para a defesa e para lutas, a gente está legitimando um determinado exercício de usar o direito. Não qualquer direito, mas esse direito que reconhece o direito de todos e todas. E aí a gente faz uma luta contra hegemônica, uma luta pela igualdade contra não discriminação, e vai produzindo fendas e fissuras. Hoje, tem muito menos crianças de 9, 10 anos trabalhando em casa de família do que na sua geração. E o mundo deve isso a você, e a mulheres como você. Muito obrigada. Nós encerramos, então, aqui a mesa, agradecemos a todas e estão liberados agora para o passeio, né? Vamos falar sobre isso. Antes, contudo, vamos entregar os presentes, as mini violas de coxo, feitas à mão pela artista cuiabana Camila Pazinato. Convidamos a senhora Claudenilde Lopes, analista psicóloga da Coordenadoria de Assuntos Interdisciplinares da DPE, para fazer essa entrega. Enquanto é feita a entrega, só a título de reforço sobre esse City Tour, a Rota da Ancestralidade. A Rota é um projeto cultural que busca resgatar e valorizar a história e a cultura afro-brasileira na formação da capital mato-grossense, por meio de caminhada guiada pelo Centro Histórico, acompanhada de contação de histórias. O projeto promove uma consciência crítica e contribui para o combate ao racismo. Esse projeto é coordenado pelo Cristóvão Luiz e hoje faz uma visita à Igreja de São Benedito, ao Beco do Candeeiro. O Beco do Candeeiro é a primeira rua de Cuiabá, e em 1988 aconteceu uma chacina lá, a chacina do Beco do Candeeiro, e eu, como jornalista, escrevi um livro-reportagem sobre o tema, chamado Beco Sem Saída, a chacina do Beco do Candeeiro, 20 anos depois. Tem uma estátua lá que serve de tributo aos 3 meninos que foram assassinados, e depois o City Tour termina na Praça da Mandioca, um lugar onde funcionava o primeiro pelourinho de Cuiabá, onde os negros escravizados eram açoitados. Hoje, o espaço está ressignificado, é um espaço cultural, gastronômico, carinhosamente conhecido por nós como Macaxeira Square, né? E depois do passeio, todos podem lá continuar a socialização tomando um chopinho, ou um suco, ou um refrigerante. É recomendável que quem for para lá agora, o ponto de encontro é na Igreja de São Benedito, e leve água, tá? Porque a caminhada é um pouquinho longa. Não é tão longa assim, não. Tá certo, gente? Uma boa noite a todos. Até amanhã. Voltamos amanhã às 8 horas da manhã.